Ok, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês. Hi, hello, are you all? We are so happy to have you here for Global Perspectives. Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente para falar sobre esse tema de vírus, racismo e COVID. My name is Annie Gibson. I am the Director of Study Abroad at Tulane University. Eu sou a diretora dos programas de intercâmbio da Tulane. E isso faz parte de uma série que se chama Global Perspectives. This is part of the Global Perspective series, que enfrenta momentos importantes e temas importantes de nosso momento hoje em dia. Então, estamos muito felizes de ter essas investigadoras junto com a gente para falar sobre esse tema. We are so happy to have you all here. To begin, I just want to see if there is anyone here that does not speak Portuguese. Would you please let me know in the chat? If you do not speak Portuguese, please let me know in the chat. The majority of this talk will be in Portuguese, and I can help translate should anyone need a little extra help. Então, essa conversa vai ser primeiramente em português, mas eu posso ajudar com tradução quanto necessário. Então, muito felizes, obrigada a todos e todas, e esse evento é um evento que tratamos de ter as vozes de nossos estudantes, então, por isso eu quero convidar para fazer a introdução ao esse evento a Maysun Philo, que eu falei isso corretamente, ok, que era Philo, desculpa, que era estudante do programa de mestrado da Tulane, e então eu dou a palavra para a Maysun para começar. Sim, ok. Bom, bem-vindo a todos, e antes de começar, eu quero agradecer a Annie por propor essa ideia de facilitar um papo, uma conversa do tema hoje. Também a Tulane, o Departamento de Português e Espanhol, e além disso, quero agradecer uma amiga que ela me ajudou bastante nas traduções do meu trabalho. Então, esse projeto surgiu através de uma mensagem de Gevanilda G. Ela me mandou uma mensagem: oi, Maysun, vamos fazer um papo com Joana e Palmira sobre o impacto de Covid para a população negra, e você está interessada? Eu falei que sim. Eu conheci Joana através desse projeto, e Palmira, ela colaborou comigo numa pesquisa que eu fiz para meu mestrado no Tulane. Então, organicamente, essa pesquisa, fizemos esses encontros virtuais e se transformou num trabalho onde a gente articulava nossas lutas, tanto local, nacional, global, como nossas vidas próprias. Então, para mim foi uma honra trabalhar com essas mulheres, e eu acho que também o que eu vou falar hoje foi produzido nos meses que nós vamos falar de hoje, foi nos meses de junho e julho do ano passado. E foi uma prática de ler, pesquisar, reunir, conversar, trocar, voltar às pesquisas, documentar, e foi um lugar onde colocávamos nossas lutas e resistência. Então, vamos compartilhar nossos trabalhos e aí depois ficar esse tempo para conversar e ainda mais adiantar esses temas. E gratidão. Palmira vai começar com seu trabalho. Sim, boa tarde, Ney, boa tarde, Gevanilda, boa tarde, Joana, professora Aene. Gratidão. Adoro aí, mano, de arrumar. Acho que alguém abriu o microfone, gentileza fechar. É uma honra poder estar aqui com vocês, poder compartilhar as nossas reflexões que acumulamos nesses últimos 7 meses, quando nos aglutinamos para falar do impacto da Covid-19 entre
a população negra. Quando começamos a falar, a refletir sobre questões dessa natureza, da pandemia, o impacto da pandemia do coronavírus sobre a população negra, nós não tínhamos, na verdade, a intenção de realizar qualquer estudo sobre a população negra, e nós não tínhamos ideia de fazer qualquer reflexão dessa natureza, e também não tínhamos ideia de que chegaríamos nesse ponto aqui hoje, né, de expor os resultados desses estudo, né? Então, para nós é uma alegria muito grande poder falar dos resultados dessas reflexões. Eu conheci May aqui no Brasil, quando ela veio realizar parte dos seus estudos de mestrado, e a nossa amizade se prolonga até os dias de hoje, né? Joana é uma colega de longa data, né, que já conheço desde os tempos dos estudos de mestrado, dos tempos de doutorado. Ela foi viver em Paris, e a nossa amizade perdura ainda hoje. E a professora Gevanilda igualmente, né? Então, minhas reflexões, elas versam sobre a pandemia da Covid-19 na cidade de São Paulo, né? E o estudo, ele foi gestado durante os 7 primeiros meses da pandemia no Brasil. E do ponto de vista inicial, eu quero destacar que ele é um estudo colaborativo, né? Porque ele foi pensado nesse contexto do conhecimento que nasce de uma reflexão entre 4 pesquisadoras, né, intelectuais, que têm essa preocupação de pensar o impacto da coronavírus sobre a população negra e o comportamento da doença e o quadro da morbimortalidade sobre essa população. No contexto do Brasil, dos Estados Unidos, da França, e interagindo, a gente começou a interagir ativamente nas reuniões online, trocando nossas inquietações teórico-metodológicas sobre a pandemia nessas localidades. A gente tinha pouquíssima informação no início da pandemia, não conseguíamos entender exatamente o que acontecia em nenhuma parte do mundo, e fomos trocando informações que eram publicadas, seja aqui no Brasil, seja na França, seja nos Estados Unidos, e a partir disso nós fomos escrevendo, né? Inicialmente, então, nós não tínhamos nenhuma pretensão de fazer essa publicação, ou qualquer análise do material que estávamos coletando. Mas depois o acúmulo das reflexões que nós íamos trocando nos levou a essa publicação, e entender melhor a rotina, né, o quanto que a pandemia ela provocava de mudança na vida das pessoas. Então a gente resolveu trazer à tona as mudanças que vinha acontecendo na rotina de vida das pessoas. Então eu quero falar um pouco sobre isso, né? Quero falar do comportamento da Covid-19, especialmente nos 10 distritos de maior concentração de população negra na cidade de São Paulo. E do ponto de vista metodológico, eu vou estar falando, vou fazer uma certa comparação, né? Uma comparação do quanto que a Covid ela impacta negativamente a vida da população negra, e em relação, comparando com os distritos que têm um número de população branca que não sofreu tanto impacto
em termos de mortalidade por Covid na cidade de São Paulo, né? Então, eu vou ser breve para que a gente possa, num segundo momento, dialogar mais sobre isso. Então, os distritos com maior movimentação por densidade demográfica, eles apresentaram uma correlação positiva com os distritos administrativos com maior número de óbito. Aqueles que têm maior número de população negra também apresentaram, nos primeiros meses do ano passado, até março, abril, maio, junho, que é quando se publica os primeiros dados, um maior número de óbitos quando a gente compara com os óbitos nos distritos que têm menor número de população negra. Quais distritos são esses? Eu vou falar os 10 primeiros que comparei. Os distritos administrativos da Brasilândia, os distritos de Sapopemba, os distritos de Grajaú, Capão Redondo, Jardim São Luís, Cidade Ademar, Jardim Ângela, Tremembé, Cachoeirinha, Itaquera, Sacomã, Cidade Tiradentes, Jabaquara e São Mateus, né? Esses são os distritos que têm o maior número de população negra e o maior número de óbitos, né? O que me chamou a atenção? Eu comparei esses distritos com os distritos de menor número de população negra e que têm uma maior concentração de população branca e que são mais estabelecidos do ponto de vista econômico, que é Moema, Perdizes, Leopoldina, Alto de Pinheiros, Capão Redondo, Consolação, Pinheiros, Barra Funda, Jardim Paulista, Cambuci e Itaimbibi, né? O que foi que eu encontrei? Quando eu vou falar de números brutos, né, para a gente entender do que estamos falando de óbitos. No período analisado, né, tem um alto índice, um elevado padrão socioeconômico nesses últimos distritos e um baixo padrão socioeconômico nos primeiros distritos que falei. Então, Grajaú é um distrito que tem um número de população negra muito elevado. Ali eu encontrei 184 óbitos por Covid. Eu pego Moema, é um distrito de alto padrão socioeconômico. Eu encontrei 0 óbito em Moema. Então, Moema tem muita população branca e um alto padrão socioeconômico. Nenhum óbito em Moema. Grajaú, 184 óbito por Covid e um alto número de população negra. Jardim Ângela, alto índice de população negra e baixo padrão socioeconômico. Eu comparo com Perdizes, que é o segundo, na linha de óbitos, é o segundo distrito. Moema, 177 óbitos, né? Contra um óbito apenas em Perdizes. Então, são essas disparidades que eu vou encontrando. Sapopemba, eu tenho muita população negra, 156 óbitos, comparo com Leopoldina, que tem um padrão socioeconômico elevado, apenas um óbito em Leopoldina. Brasilândia, né? Muita população negra, eu vou comparar com Pinheiros. Pinheiros, apenas 2 óbitos. Capão Redondo, 134, comparo com Consolação, na hierarquia. 2 óbitos em Consolação. Cidade Ademar, né? Então, é o 6º distrito que eu estou comparando. 128 óbitos, 2 em Pinheiros, que é um padrão socioeconômico muito elevado. Jardim São Luís, 127, Barra Funda, 2 óbitos. Itaim Paulista, 114, Jardim Paulista, 3. Lajeado, 113, Cambuci, 3. Jardim Helena, 102, Itaim Bibi, 5. O que me chamou a atenção é esse paradoxo, né, dos 177 óbitos, as mortes do Jardim Ângela, comparado com 0 de Moema, por exemplo, né? Comparados a 0 morte de Moema, né, o Jardim Ângela, por exemplo, é o distrito que tem
a maior concentração de população negra, ou seja, no universo de 295 moradores, 60,11% são pessoas negras, quando eu comparo com Moema, que tem apenas 5,52% de população negra. Então, eu estou falando de extermínio da população negra por Covid na cidade de São Paulo. Significa 6 vezes mais abaixo da média, né? Então, isso começou a me chamar muito a atenção, né? O que está acontecendo? Acho que já deu meu tempo, né, de exposição. Então, esses números, né, me fez pensar que a violência racial, a violência por Covid, o não atendimento a essa população faz com que ela nunca alcança o atendimento médico e nem agora, no caso da vacina, o atendimento chegue até ela, porque a vacinação ela começa com a população de 90, 95, 80, 85, 70, e o padrão de vida, a expectativa de vida no Jardim Ângela não alcança 60 anos a população negra. Então, vai demorar muito para essa população começar a ser vacinada, né? Então, pouco isso para a gente iniciar o debate. Lembrando ainda que a população nesses distritos, elas estão morrendo em casa por Covid, elas não chegam sequer a ser atendida nos hospitais. Então, por enquanto é isso, a gente fica por aqui e depois a gente dá continuidade no debate para não expandir muito o tempo de fala, tá bem? Obrigada. Eu entro imediatamente ou a May vai falar alguma coisa? Pode falar, Givanilda. Obrigada. Ok. Eu queria cumprimentar a todos e todas, agradecer a Ene, agradecer imensamente a May, que é nossa companheira que abriu as portas da Universidade de Tulane para que a gente apresentasse aqui esse resultado, né, tanto de vivência quanto de pesquisa. Gratidão. Então, eu queria agradecer também a Palmira, que já apresentou esse quadro aí excelente, que vai me propiciar fazer um comparativo, porque, assim, embora nós duas estejamos no Brasil, Palmira está na região Sudeste e eu estou na região Nordeste. Então, as nossas pesquisas, os nossos artigos dialogam de certa forma. Então, eu agradeço por ela já ter apresentado esse quadro inicialmente e quero dizer a vocês que eu falo muito, então eu vou me cuidar bastante para conseguir, no meu tempo, dar uma ideia do que está no artigo, e não sei quem de vocês, né, já leu, mas está lá no site da Tulane, e eu acho que depois dá para aprofundar com a leitura. Eu queria dizer, inicialmente, que eu vou trabalhar a Covid-19, a pandemia da Covid-19, e enfrentamento cidadão no Nordeste. Eu faço um contraponto ao que a Palmira apresenta. Então, eu vou justificar aqui os motivos pelos quais eu considero que o tratamento, a pandemia da Covid, foi um tratamento cidadão no Nordeste brasileiro. Tem eles fatores. Esta análise, eu queria pedir desculpa ao pessoal da área da saúde. Eu não sou da área da saúde, eu sou da área das ciências sociais. Portanto, eu vou estar observando essa relação entre cidadania e Estado brasileiro, tá? Eu queria só rapidamente falar de um aspecto internacional que eu acho bem bacana. Um é essa nossa correlação diaspórica de mulheres negras, que eu acho assim, muito bacana, que nós conseguimos conversar durante o isolamento, mulheres negras, e nós conseguimos produzir uma literatura e dar visibilidade a ela. Eu acho isso muito bacana e gostei muito desse aspecto de observar a intersecção do racismo, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na França. Entrando diretamente no meu ponto,
falando sobre o Nordeste. Para falar sobre o enfrentamento cidadão no Nordeste brasileiro, eu tenho que referenciar-me a alguns conceitos. E queria deixar aqui para vocês quais são esses conceitos. Primeiro, cidadania. O conceito de cidadania é importante para pensarmos como que nós vamos enfrentar esta pandemia. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é a relação diversidade e participação popular. Porque aqui no Nordeste, nós tivemos uma reunião de pesquisadores, autoridades científicas que estavam envolvidas em algo chamado de Consórcio do Nordeste, e essa avaliação, esse processo de pesquisa, de referenciar as situações pandêmicas inéditas, sustentou e deu força à gestão cidadã. Então, eu queria estabelecer esses dois aspectos, uma gestão cidadã, a utilização da universidade como ponto de construção de verdade científica, né? Um terceiro ponto seria a necropolítica, que é um conceito, né, do cientista político ou filósofo Achille Mbembe, que vai dizer que a violência social, né, do Estado é responsável pelo nascer, crescer e morrer dos seus indivíduos. Então, esse conceito da necropolítica, associada a outros neologismos como genocida, como negacionista, são os apelidos, vamos dizer assim, ou as referências à forma e às atitudes do governo federal brasileiro, que, na verdade, fez um descaso, né? Teve pouco cuidado com as consequências da pandemia, principalmente em relação às classes trabalhadoras, como a Palmira já bem demonstrou. E, por último, não é novidade, mas eu queria deixar aqui um conceito, que as desigualdades sociais se agravaram com a pandemia. Eu acho que tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na França, isso ficou muito patente, né? Inclusive, a Organização Mundial de Saúde disse que uma das consequências da pandemia foi o quê? O xenofobismo e o racismo. Bom, diante disso, o que eu posso dizer, né? A gestão cidadã se dá aqui no Nordeste, caracterizando rapidamente o Nordeste é uma das regiões brasileiras que tem 9 estados, né? Esses novos estados elegeram na última eleição governadores assim, se não contrários ao governo federal, pelo menos assim, com ações políticas inibidas, né, em relação ao governo federal. Isso é importante. E também nós temos aqui no Nordeste a região de maior população negra. Na verdade, o IBGE determina que no Nordeste nós temos população preta e parda, mas o movimento negro ele nomeou essa população negra e parda de negra. Então, eu queria dizer que a resistência negra no Brasil é uma referência para dizer da atitude de combate ao racismo. Bom, dito isso, eu tenho que estar entrando num outro aspecto, no aspecto das políticas públicas cidadãs. Por que eu estou chamando de política pública cidadã? Porque o Nordeste brasileiro, nas suas relações com as regiões brasileiras, principalmente com a região Sudeste, ele enfrenta muitas desigualdades. Diante de todas essas desigualdades, que é um fator importante, e o segundo fator, que é a deliberação do governo federal de não distribuir com igualdade recursos, né, que é o segundo fator, e o terceiro, de uma posição de negar, né, os efeitos da pandemia e principalmente a ação de combate à pandemia, esses 3 elementos vai fazer com que o Nordeste procure uma outra forma de reagir para impedir que a pandemia se alastrasse. Por quê? As condições de saúde são desiguais, os recursos econômicos são menores, né? E o sistema de saúde também aqui é mais fragilizado. Então, diante de tanto contexto social desfavorável, como conter a pandemia do coronavírus? Então, é este aspecto que me fez olhar para as relações, né? Políticas, sociais e culturais, que eu não vou ter como aprofundar aqui, por conta do tempo que nós temos, que é pequeno, né? Mas, de qualquer forma,
eu acredito que essas ações são importantes, porque elas vão se contrapondo às ações federais. Quais são as ações federais? Nós observamos que, primeiro, o governo federal só tomou atitude, por exemplo, o uso da máscara, né, que era uma determinação importante da Organização Mundial da Saúde e o isolamento. O governo federal fez chacota do uso da máscara. Inclusive, a determinação e a obrigação do uso da máscara em estabelecimentos comerciais e públicos, etc., foi obtida através de uma ação parlamentar no Supremo Tribunal, e ele foi obrigado a estabelecer um decreto que ajudava na organização dos protocolos, porque este era o problema nacional. Quais protocolos seguir em relação ao tratamento, em relação a número de leitos, em relação a isolamento. Todos esses elementos, as políticas, a construção de uma política pública social de combate à pandemia deixou muito a desejar em relação ao governo federal. Então é sobre essas características que podemos induzir, determinar, dizer que o governo federal desenvolveu uma necropolítica, onde o Estado, de forma violenta, né, e premeditada, ele não se imbui da Constituição, dos direitos democráticos e não garante, né, equidade no tratamento de saúde. Este processo no Brasil é um processo longo, histórico, né, mas na pandemia ele fica mais exacerbado, ele fica mais evidente. Tanto é que começamos a identificar esse problema, né? Nós, nas lives, todo momento nós começávamos a observar a questão como que as pessoas poderiam acatar as diretrizes e normas de isolamento social, né? Esse era um aspecto. E nós observamos que a população trabalhadora, a população pobre, o extrato da classe social aonde estão a população negra, a maioria de mulheres, os LGBTQIs, né? E todo aquele que não tem possibilidade de inclusão, esses eram identificados como vulneráveis. E eu queria chamar a atenção para essa denominação. O Brasil, como tem seguindo o mito da democracia racial, ele sempre vai usar de neologismo, de subterfúgios para não identificar o racismo. Portanto, ele vai chamar essa população de vulnerável, que é aquela que estava em condição de extrema pobreza e não tinham condições, não tinham água para fazer a higiene das mãos, não tinham uma habitação onde, porventura, uma pessoa infectada pudesse fazer isolamento, né? E são esses trabalhadores vulnerabilizados que foram os primeiros a perder os seus empregos com as decorrências econômicas da Covid, porque são vários fatores, né, da pandemia. São os fatores sanitários, são os fatores sociais, são os fatores políticos. Então, essa população vulnerabilizada, que é, em sua maioria, negra, não era identificada como população negra, e sim como população vulnerabilizada. Este é um aspecto do mito da democracia racial e de como as análises e as políticas públicas no Brasil não consideram o racismo como uma realidade para tratar, né, para que a política pública chegue até a quem precise. Bom, então, desse ponto de vista, o SUS, que foi a estrutura, né, da saúde já consolidada no Brasil, nós temos que dizer isso, né, graças à estruturação do SUS, de acordo, isso foi uma luta de 30 anos atrás, né, pela garantia de saúde para todos, que chegou aos diversos locais, né, inclusive aqui no Nordeste, alguns recursos federais capazes de ajudar no combate à pandemia. E como você sabe, né, quando o recurso é pouco, você faz milagre para distribuir para todos. Então, isso foi possível através de uma ação governamental,
né? Uma ação que teve apoio dos movimentos sociais, é bom que se diga isso, os movimentos sociais desenvolveram aqui uma ação de proteção ao trabalhador, né? Aquele desguarnecido, que eu posso chamar de solidariedade de trabalhadores. Então, a solidariedade entre trabalhadores, a gestão cidadã e a ação da universidade, através do Consórcio Nordeste, são os 3 fatores que fizeram com que os números e os índices de mortos, infectados no Nordeste fosse bem menor que os índices apresentados, por exemplo, como a Palmira, na região Sudeste. Então, assim, são esses elementos que eu trato mais detalhadamente no artigo, e nós podemos conversar mais à frente para que eu possa explicitar mais, porque eu acredito também que o meu tempo já está se esgotando e eu quero ouvir também as minhas companheiras. Obrigada e aguardo que no chat a gente possa conversar um pouco mais. Obrigada, Ana, obrigada, May. Tá, gratidão, Gê. E eu quero que a gente saiba também que agora o meu artigo está subido no website, mas vamos assegurar que também o trabalho de Palmira, Gê e Joana também está colocado para vocês que podem ler os trabalhos deles. O que eu gostei muito é que todos nós estamos entrando nessa conversação através de uma perspectiva distinta. Então, eu falo mais de um lado histórico para fazer sentido de nossa realidade também. Então, vou ler alguns segmentos do artigo. E aí, bom, numa série de casos e dentro de poucas semanas, o mundo testemunhou os assassinatos de Breonna Taylor, George Floyd, Ahmaud Arbery, e são linchamentos modernos. E para compreender o como e porquê desses eventos trágicos, temos que acessar a capacidade de pensar trás e para frente no tempo, a fim de conceituar a evolução das opressões sistematizadas. E, em outras palavras, partindo de uma orientação transgeracional de luta e resistência. Então, em meu artigo, eu enfoquei em 2 pontos. Disputo o regime, descompactando como a branquitude reaproveita a linguagem de liberdade, ainda agora, e a segunda é a cultura de violência policial e sua existência em um contínuo. E para concluir, se ficar tempo, vou expandir também nas questões de investigação para interrogar ainda mais os sistemas de poder e apelar pela construção de solidariedade. Então, isso trabalha também para... Não foi só para dar uma pausa. Nossas realidades ainda estão mudando, transformando cada semana, e estamos tentando de fazer sentido nisso. Bom, e toma nota também que isso foi descrito durante a administração de Trump, nos estágios iniciais da pandemia. Um grupo que eu descrevo como apoiadores do movimento da milícia armada, ativistas dos direitos ao armamento, defensores de direita, com seus banners pro-Trump, se reuniram insistindo em que os governos suspendessem as diretrizes de distanciamento social. E a linguagem dos manifestantes era que esse distanciamento social e uso de máscara e uma violação de seus direitos constitucionais. Bem, isso é intimamente ligado à sua branquitude, e o que significa ser livre em sua raiz é uma identidade racial branca. E, em parênteses, isso é uma culminação. Se falamos sobre as manifestações em Charlottesville, Virgínia, em 2017, a invasão do Capitol por apoiadores do Trump no 7 de janeiro deste ano. Então, historicamente, entendemos que o cidadão branco significava nacionalmente
a cidadania, inclusão no domínio público, e isso garantia vantagem numa estratégia competitiva na sociedade. Branquitude era e é uma cor política, porque ela distingue livre do não livre, igual do não igual, cidadão da escravidão. E assim, se brancura significava o direito de controlar e estar livre do controle, é fácil ver como a identidade racial junto ao Covid tornasse uma violação intolerável do contrato social que os norte-americanos brancos acreditam ser deles por direito. Bom, isso foi mais que nada um resumo do primeiro ponto. E meu segundo ponto de entrada foi os padrões históricos da violência colonial. E como essa fonte de brutalidade reside em um contínuo. Isso é uma linha do tempo resumida que eu vou falar. Desde os habitantes indígenas, a força policial de, por exemplo, St. Louis, Missouri, foi fundada em 1808 para proteger os residentes dos povos indígenas. E outros exemplos da promulgação dos códigos escravistas para controlar os movimentos e comportamentos da população escravizada. E o estado de propósito permitia que qualquer branco punisse uma pessoa escravizada que saísse da linha sem medo de sanção criminal. Em meados do século XVIII, todos os estados do Sul promulgaram estatutos estabelecendo slave patrol, se chama patrulha. E durante a era de reconstrução, que foi em 1863 até 1877, códigos negros substituíram os slave codes. Ademais, no início dos anos 1900 até o final dos anos 1970, as leis de segregação de Jim Crow foram instaladas. Todos esses códigos servem como plano de fundo para os perfis raciais atuais, violência policial e encarceramento em massa. Então, eu quero destacar a importância de reconhecer o contexto das comunidades marginalizadas. Latinos, imigrantes nos últimos anos, haitianos, árabes do Oriente Médio, muçulmanos, e do sul da Ásia, e como são vistos como ameaça em termos econômicos, de saúde e terroristas. E para concluir, temos que pensar criticamente como as percepções reforçadas das comunidades de cor evoluíram a serviço da colonização, da escravidão, do estabelecimento e de imposição das fronteiras da nação. Inclusive, somos testemunhos de como o racismo estrutural e supremacia branca são uma variedade de dinâmicas culturalmente, historicamente, institucionalmente, interpessoalmente, e suas práticas têm que ser constantemente produzido, mesmo numa pandemia, para continuar de defender um sistema fortemente explorado com poder, riqueza e privilégio. Então, nessa conversa, eu quero primeiro enfatizar a importância de olhar não só o conto, mas quem está contando o conto. E a segunda, a importância de centralizar as experiências e vozes das mulheres negras, indígenas, imigrantes, a fim de moldar nossas estratégias para organizar e combater o Covid. E terceiro, mudar essa cultura chegaria a livrar-se do solo em que se cresce, mudar a cultura do policiamento, exige erradicar a supremacia branca. Então, eu procuro, através desse projeto, uma resistência holística, uma resistência transnacional para permitir conexões de busca por justiça que são construídas por meios de opressões de distintas etnias e raças. Isso foi.
que queria compartilhar com vocês. E, finalmente, temos... Ok. Sim, Joana. Ótimo, Joana. Posso falar, né? Então, eu sou brasileira, né? De Santo André, São Paulo. Eu vivo na França há mais de 25 anos, né? Sempre trabalhei com a questão racial, no Brasil, um pouco aqui, né? Então, eu agradeço a Anne, a May, né, por esse momento de troca, né? E o meu trabalho, o meu artigo, quando eu comecei a discussão com as camaradas, né, May, G e Palmira, sobre a questão da incidência do Covid nas populações negras francesas aqui da França. A questão é que, enquanto no Brasil existem estatísticas étnicas, Estados Unidos também, e Inglaterra e outros países, aqui na França é proibido, por lei, fazer estatísticas onde a gente fala de cor da pele, de raça e etnia. Foi uma questão que eu pensei comigo mesmo, como é que eu vou saber a incidência do Covid na população negra. Alors, então, pelo meu artigo, eu começo, antes de falar da população negra e incidência, eu comecei a estudar, isso está no meu artigo, né, por que essa proibição na França, essa interdição de pesquisa, de estatísticas étnicas, né? Inclusive, a pessoa que faz, pesquisador que faz um estudo que ele fala do racial e do étnico, ele pode ter 5 anos de prisão e 300 mil euros de multa. Agora, a lei está aí, existem exceções, né? O Conselho Nacional do Audiovisual, que controla isso, né? Diz que alguns pesquisadores podem fazer essa pesquisa, mas ele tem que justificar, tem que mostrar qual a instituição, como a pesquisa vai ser feita. Então, assim, na história francesa, teve algumas derrogações dessa lei, mas, no geral, o sistema de recenseamento aqui, que é como o IBGE no Brasil, ela não fala de etnia. A gente fala para... aqui eles dividem a população em estrangeiros e não estrangeiros. Então, a partir das estatísticas sobre quem é estrangeiro, quem não é estrangeiro, eu pude estudar a incidência da população do Covid-19 na população negra. É o que eu falo no texto, mas antes de entrar nisso, eu faço uma explicação, eu faço uma reflexão do porquê que não existe estatística étnica aqui, que, claro, está ligado à Revolução Francesa e também à Segunda Guerra Mundial, né? Que é a partir de lá que veio essa interdição. Depois no meu artigo, eu falo, assim, da população negra, de onde veio essa população negra na França metropolitana, porque a França metropolitana é a França situada na Europa, porque tem a França metropolitana, tem a França nas Antilhas, e tem nas Antilhas, e também tem no Oceano Índico, né? Então, eu falo meu estudo nesse artigo é só essa população da França metropolitana. Bom, eu vou tentar ser mais rápido aí, porque senão o tempo vai passar, eu não vou dar tempo de falar sobre o Covid-19. Então, assim, a conclusão que eu cheguei, que através do lugar de nascimento e nacionalidade, esses dados apontam que a incidência do Covid-19 na população negra, que foi medido entre maio e abril de 2019 até maio e abril de 2020, diz que 48% de óbitos de pessoas nascidas no estrangeiro, 48% de óbitos de pessoas nascidas no estrangeiro, contra 24% de pessoas nascidas na França, nascidas aqui na França metropolitana, né?
que o índice mais importante é pessoas nascidas na África, 54% no Maghreb. O Maghreb é o norte da África, né? Tunísia, Marrocos e Argélia, né? E 54% no Maghreb e 114 nascidos em outros países da África, que a gente considera a África Negra. E essa população, ela, assim, nessa França metropolitana, eu peguei Île-de-France. Île-de-France é Paris e o entorno de Paris. E tem uma cidade chamada Saint-Denis, onde tem uma população muito importante de pessoas nascidas na África, África do Norte e África, que a gente fala África Negra. Então, assim, essa que a gente fala, esse departamento, né, que é colado a Paris, onde tem esse grande número de população negra e a incidência, e é um espaço mais onde tem mais problemas sociais, mais desemprego, mais desescolarização, mais violência, então, assim, e também onde tem mais pessoas que trabalham, fazem trabalhos, assim, mais difíceis, né, como pessoal que trabalha como forma de homenagem, limpeza, todos esses empregos mais simples, né, é onde trabalha essa população negra. Então, quer dizer, explica, né, a gente vai ver que está ligado à questão do departamento, à pobreza, à maioria de imigrantes, que aí entra o racismo também, né, que a gente sabe que esses bairros, o investimento social é menor. Tem grandes políticas sociais aqui, mas políticas sociais gerais, né, porque todo mundo é considerado cidadão, de acordo com a Revolução Francesa, sobre todos os cidadãos, existe o universalismo, mas, ao mesmo tempo, o racismo ele também está presente. Que, quando eu comparo o nosso universalismo com o mito da nossa democracia racial no Brasil, que é uma mitologia, porque, na prática, é um discurso de igualdade, e que, na prática, não se apresenta em relação às políticas sociais, em relação ao racismo no emprego, mesmo as universidades são públicas, gratuitas, o serviço de saúde é gratuito, o pessoal não tem dificuldade para acessar o serviço de saúde, porque é gratuito para todo mundo, mas tem problema de racismo. Bom, eu tentei trabalhar isso no meu artigo, eu falo em linhas gerais, né, aí vocês querendo aprofundar, dar uma lidazinha, e aí eu estou aberta para discussões no nível do chat. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês. E vocês podem seguir com o link e ver o artigo inteiro para vocês, se terem mais algum tema que querem aprofundizar. Queremos ouvir de vocês e temos tempo para perguntas. Somos muitos, somos 100. Fico muito feliz por isso. Mas, por isso, por favor, se tem alguma pergunta ou comentário, por favor, coloca no chat. Ou, se você quer falar, você também pode levantar a mão. Para fazer isso, você vai em reação e tem uma ícone lá para você poder levantar a mão. Vocês têm perguntas para as painelistas? Ou comentários? Sim, temos a Chris Dunn, por favor. Chris? Olá, gostaria de agradecer às apresentadoras, às pesquisadoras, por suas apresentações bem informativas e breves, né? Nos deram muita informação em pouco tempo, nos deixando com tempo para discutir, para conversar. E minha pergunta é mais sobre a questão política. Sabemos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que a crise do Covid e a maneira com qual o governo Trump lidou com a crise, que foi desastrosa, como tudo
do governo Trump, teve um papel importante na derrota dele, né? Então, eu gostaria de saber como os brasileiros estão avaliando o governo de Bolsonaro neste momento, levando em conta a maneira em que ele tem lidado com o Covid. E tem uma outra pergunta que está relacionada. Também nos Estados Unidos sabemos que há um grande bloco fundamental da oposição contra Trump veio da comunidade afro-americana. Isso é sem dúvida, né? Todos sabemos disso. E eu gostaria de saber, porque é sempre mais ambíguo no Brasil, se há pesquisa sobre como os afro-brasileiros, de modo geral, eu sei que é difícil generalizar, né? E é por região e tudo mais, mas se há pesquisas, digamos, racial sobre o apoio ou a oposição a Bolsonaro entre a comunidade negra do Brasil. Obrigado. Como procederemos? As painelistas, quem gostaria de responder à pergunta? Já fazemos na sequência? Pode começar, Maria. Ok. Sim, uma pergunta muito importante, Christopher. Muito obrigada. É uma pergunta muito complexa, porque no Brasil tem oscilado muito o apoio ao governo Bolsonaro. Ora, ele tem um apoio elevado por conta de programas sociais, por exemplo, o auxílio emergencial fez elevar a aprovação dele entre as comunidades, as populações mais pobres. E dentre essa população, evidentemente, uma parcela importante da população negra. Ora, esse número, ele, entre os ativistas negros, cai. Não temos pesquisa, efetivamente, do quanto dos brasileiros negros apoiam o governo Bolsonaro. Na verdade, precisamos fazer esse levantamento. O que sabemos é que a população da região Nordeste, onde há uma concentração maior de população negra, repudia o governo Bolsonaro. E a população da região Sul-Sudeste tende a apoiá-lo mais, onde há uma concentração de população branca mais elevada, né? Há um dado interessante que Bolsonaro trabalha muito com algumas ideias de concepções religiosas e fatalidade em relação à Covid, que até trabalho um pouco no meu artigo, por exemplo. Quando perguntado logo no início da Covid como ele avaliava o crescimento das mortes por Covid, ele brincava, por exemplo, com as crenças religiosas da população, porque o sobrenome dele é Messias. Então ele dizia: eu sou Messias, mas eu não sou Deus. Ou seja, ele se autodeclarava o divino mestre para acreditar o crescimento das mortes a Deus, né? Então,
as mortes por Covid é um desígnio de Deus, e ele, enquanto governante, não tinha o que fazer. Ou então, as mortes por Covid é uma fatalidade da natureza, né? Contra a qual também não há o que fazer, né? E com isso ele passou a insultar também a ciência e os profissionais da área da saúde. Demorou um tempo para a sociedade e os ativistas dos movimentos sociais começarem a reagir ao desmonte que Bolsonaro e seus auxiliares começaram a fazer. Logo de cara, que não tem horário. Começaram a fazer em relação ao sistema de saúde, aos serviços do SUS, né? Então, no Brasil, especialmente, esse discurso pseudocientífico para combater a Covid, de meu ponto de vista, ainda não tem sido devidamente enfrentado pelos movimentos sociais de uma maneira geral. A reação tem sido feita mais recente. Minha colega Givanilda, eu penso que vai se pronunciar também sobre esse tema, mas muitos movimentos sociais, a minha comunidade afrodescendente, afro-brasileiros, movimentos negros, muitas vezes quando se pronunciam outros movimentos sociais, algumas vezes quando se pronunciam, preferem não fazer articulação com partidos políticos, preferem se autodeclarar não partidários politicamente, e isso é muito ruim. Agora mesmo nós temos uma empresária muito respeitada socialmente, que está encadeando um movimento para vacinar um número grande de brasileiros até setembro, mas ela disse que o movimento político dela, Todos pela Vacina, é um movimento apartidário. Ora, não se faz transformação política sem partido político. Donald Trump foi derrotado nos Estados Unidos, penso eu, porque houve uma frente político-partidária para derrotá-lo nas eleições. Então, e uma frente político-partidária dos democratas. Então, aqui no Brasil, se nós não associarmos as nossas forças políticas a um partido político de esquerda que seja forte, que seja o maior partido político de esquerda, a gente não vai conseguir derrotar o Bolsonaro. Esse é o meu pensamento, né? Eu acho que a minha colega também, que vive aqui, tem condições de se pronunciar sobre. Ok, obrigado, Palmira. Eu vou dar o meu pitaco, viu, Christopher? Porque, na verdade, é um olhar, né? Nós aqui estamos, assim, todos isolados, observando esse momento, né, social, econômico e político. A minha impressão, na minha opinião, é que a popularidade do Bolsonaro está caindo. Está caindo, embora nós tenhamos um problema grave aqui no Brasil. A mídia impressa, como eles falam, a mídia corporativa, ela dá mais apoio ao governo Bolsonaro do que faz oposição. Portanto, ela não repercute muito as pesquisas que determinam, né, as quedas de Bolsonaro e nem os fatos de rejeição à sua política genocida. O que eu observo assim, que mais e mais pessoas estão denominando, avaliando a prática, a gestão do Bolsonaro como genocida. Por quê? Os números das mortes são assim alarmantes, não dá para esconder. Esse é um aspecto. Então, as pessoas estão ficando muito assustadas com esse nível de mortandade, né? E as pessoas têm percebido que, ao entrar no sistema de saúde, fatalmente um ou outro vai falecer. Então, elas estão muito temerosas. Pelo menos esta é a impressão aqui do Nordeste. Eu acho que nós também não podemos mais, Christopher, observar, falar do Brasil, e este é um complicador nas eleições nacionais, federal, né, para a presidência, com a mesma convicção,
a depender da região onde você está. Porque, assim, vamos falar, do ponto de vista socio-racial, o Brasil ele é mais negro, né? Segundo o critério usado pelo movimento negro. Se eu for conseguir o critério usado pelo IBGE, eu vou falar, o Brasil é mais preto e pardo, do Nordeste para cima, de Minas Gerais para cima, e menos preto e pardo de Minas para baixo. Então, o Brasil tem essa característica. A população negra concentra-se no Norte e no Nordeste, nas regiões mais desiguais, mais empobrecidas. Ok, isso é um fato. Um outro fato, o Nordeste, como um todo, se posiciona contra Bolsonaro. Isso que a professora Palmira já adiantou. As pesquisas têm demonstrado isso, a forma como o consórcio do Nordeste, a relação com a universidade, defesa da universidade, que foi um aspecto muito atacado pela política, a necropolítica de Bolsonaro nas universidades, nesses 2 anos anteriores. Então, aqui se concentra uma oposição acadêmica, universitária, bastante significativa em relação às políticas do governo. Os movimentos sociais também se apresentam contrários. Então, acho que são vários fatores que nós devemos considerar para ver essa oposição. Então, do Nordeste, eu posso observar que há uma tendência a ser oposição ao governo Bolsonaro, independente das políticas que eles têm tentado nacionalizar, a exemplo do salário emergencial. Numa realidade onde há muita vulnerabilidade, muita pobreza, obviamente que as pessoas vão buscar o salário emergencial, porque o isolamento preconizado, né, pelo governo do Estado, aqui pelo prefeito também, foi, no meu entender, satisfatoriamente acatado. Então, as medidas governamentais, por exemplo, de fechamento do comércio, né, para orientar, né, ao isolamento. Isso afetou muito aquela população do trabalho informal, os trabalhadores do trabalho informal. E eles foram para casa. Foram para casa e precisava de algo que desse um subsídio mínimo, né, para não perecer. Então, eu acho que o fato de essa população vulnerabilizada aceitar, né, ir atrás do salário emergencial não significa apoio tácito e político ao Bolsonaro. Esse é o primeiro aspecto que eu quero colocar, mas isso não é ouvido na imprensa. A imprensa tenta, né, distorcer esse aspecto e estabelecer vantagens para o governo Bolsonaro. Eu acho que esse é um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, mas, assim, e o terceiro e último que eu gostaria de falar é que, assim, toda a política positiva do governo Bolsonaro no trato à pandemia foi toda levada pela avaliação e decisão do STF. Ou seja, o STF está conduzindo o Bolsonaro para que ele não se afaste dos preceitos constitucionais. E ele tem feito tudo para isso. Então, eu acho que a ação, digamos assim, cidadã do parlamento, que leva a julgamento as atitudes nefastas do Bolsonaro em relação à saúde e ao não cumprimento constitucional, né? A imprensa que tenta colocar uma névoa, né, de bem-estar nas ações de Bolsonaro, dizendo que a popularidade dele ainda é grande, é suficiente, né? Os parlamentares, como disse a professora Palmira, que não se posicionam claramente contra o governo Bolsonaro, porque tem benécias, né, ligados à situação de vantagens regionais. Então, é tudo isso que faz com que esse quadro de apoio ao Bolsonaro, na minha opinião, está ainda em aberto. Ótimo. Desculpa. Ótimo, não, obrigada. Muito obrigado pelas respostas. Obrigada. Muito obrigado. Temos 5 minutos antes de fechar e temos 2 perguntas no chat. Então, eu vou falar as perguntas e as painelistas como querem responder, lembrando que vamos fechar em 5 minutos. E o que sobra, podemos continuar pelo e-mail a conversa.
Carolina disse: há alguma correlação entre identificação racial e obediência às orientações de prevenção da Covid? E também a última pergunta: devido à pandemia, a violência doméstica também teve um aumento significativo nos outros países fora do Brasil? Bom, eu vou tentar responder rapidinho e, por favor, também eu posso deixar meu e-mail se a gente quer conversar mais. Então, essa pergunta com Sully, de fato, através desses 6 meses, eu estava trabalhando numa clínica como uma psicóloga e eu fico num trabalho mais administrativa. E como a minha responsabilidade foi tomar essas chamadas. E havia várias vezes, não é um caso, digo, novo desde o começo. Eu falo que esses casos já estão acontecendo antes da pandemia, mas estou notando, através de só essa experiência, que várias chamadas que tínhamos recebido nessa clínica têm que ver com a violência doméstica, porque esse espaço da casa não é para a pandemia, sim, pode ser que estamos ficando mais seguros de distanciamento social, mas tem muitos problemas da mente e saúde da violência doméstica que estamos enfrentando hoje em dia, e especialmente com temas da violência nessa situação. Então, eu só falo isso porque havia essa experiência dentro dessa clínica, onde várias chamadas tinham que ver com que essas pessoas precisam desse tipo de ajuda. Então, é 100% globalmente acontecendo. Eu gostaria de falar que aqui na França aumentou bastante a violência doméstica. Em Paris, né, onde eu vivo, teve um aumento de 36% depois da pandemia, depois do confinamento que começou aqui março, abril, 2 meses, depois voltamos. Então, assim, em um ano teve períodos de confinamentos, de abertura, a violência doméstica aumentou muito, 36%, são dados do governo, e eu, como assistente social aqui, eu constato também, como eu tenho bastante contato com advogados, assim, muita situação de divórcio, que aumentou bastante também, pedido de divórcio, né? E como aqui na França tem a pessoa que não pode pagar advogado tem a ajuda jurisdicional, né, que a gente chama, então eles vêm, passa pela assistente social para fazer o formulário, para pedir o advogado gratuito para o governo, né? E aí eu constatei também, discutindo com advogados, que teve um aumento enorme de divórcio também, em relação a Paris, né? E a respeito à pergunta de Carolina, alguém ha notado uma correlação entre identificação racial e obediência às orientações de prevenção de Covid no trabalho? Eu entendi bem a questão. Posso fazer uma observação em relação a esta pergunta? Por favor. Então, eu gostaria de fazer a seguinte observação. A relação entre obediência às normas, protocolos da Covid e população negra é um assunto bastante polêmico, inclusive os meios de comunicação usam muito fatos dessa circunstância para fazer a correlação automática. A população negra não está acatando as orientações de higienização, isolamento social, etc. e tal, ou seja, os protocolos. Agora, sim, ok, isso é a pontinha do iceberg, né? A primeira imagem. Agora, vamos fazer uma análise. A população negra é a que tem a mais empobrecida, que vive em periferias, que foi a mais rapidamente demitida, portanto, está desempregada, que tem habitações que não têm condições ideais de permanência,
não tem condição de fazer trabalho home office, ela tem que ir para o trabalho. Então, assim, as condições sociais delas, dessa população negra, está desajustada, não está adequada à política apresentada pelos poderes públicos. E aí a mídia sataniza, criminaliza essa população, dizendo que ela não está colaborando, por exemplo, com o isolamento social. Vez por outra, pelo menos aqui, né, na região norte, eu não sei como é em outras regiões, eles apresentam reportagens da juventude, que é aquela juventude que foi dita que tinha mais dificuldade de contrair, né, a Covid, fazendo no momento de lazer, que são chamados bailes funk, os paredões, que são assim, manifestação de juventude, cultural de juventude negra, que é apresentada como um espaço onde não se está seguindo os protocolos. E há muita violência policial para desmontar, né, esta relação de lazer. Então, eu acho que há um olhar que criminaliza a população negra, porque ela não tem condições de se adequar às orientações, como foi apresentado aqui, lave as mãos, lave as mãos. Tem população que mora em bairros que não tem água, como tem casos no Rio de Janeiro de população que ficou dias e dias, semana sem água. A água não morre no alto do morro, então como é que ela pode se agilizar? Como é que ela pode evitar, né, a proliferação da doença? Então, são essas questões mais a fundo que eu gostaria de apresentar para que a pessoa que perguntou possa refletir um pouco melhor sobre essa relação automática entre cor da pele, população negra e acatar a orientação ou não dos protocolos que evita, né, a proliferação da Covid, da pandemia. Muito obrigada a todos. Brevemente, sobre violência, para finalizar, houve um aumento de casos de feminicídio durante a pandemia no Brasil, muitas mortes de mulheres no Brasil, em São Paulo principalmente. Isso tem sido tratado pelo fato do convívio a permanência, na verdade, com o agressor, e a desobediência em relação às normas dos protocolos de prevenção, no Brasil tem sido muito mais das classes estabelecidas economicamente e socialmente do que da população de baixa renda. Há uma predisposição da juventude, principalmente branca, de classe média, e não só da juventude, mas há uma predisposição a acatar as condutas negacionistas, por assim dizer, como tem sido tratado na nossa sociedade, de negar a ciência, de negar a Covid, que é um discurso que vem, na verdade, do mandatário maior da nossa sociedade. Então, nega-se a Covid e nega-se também toda a orientação científica de prevenção, dos protocolos de prevenção da doença e uma predisposição de ataque aos técnicos, aos cientistas, e tudo aquilo, na verdade, que a vacina, uma recusa na verdade, de acatar e adotar todos os protocolos que vêm de orientação científica e que não é da população de baixa renda e que não é da população negra, muito pelo contrário. A população negra tem clamado para que esses protocolos cheguem até ela, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de registrar aqui, né? Então, é isso. E queria agradecer a oportunidade de ter estado aqui com vocês, professora Anne, Gibson, May, Gevanilda, Joana, Christopher, pelas questões. Enfim, foi uma honra. E eu deixei o meu e-mail
aí no chat para que pessoas que tenham questões possam enviar, e meu texto também está lá na plataforma, enfim, que a gente possa ter outros momentos de troca como esse. Muito obrigada, gratidão pela oportunidade. E obrigada pela parte da Tulane, por todos os painelistas e todos vocês, estudantes e pesquisadores que estão visitando de outros lugares, Brasil e outras partes do mundo, e sobre essa reflexão da pandemia e reflexões da diáspora negra. Obrigada, Maria Palmira da Silva, Givani da Santos, Neisson Filo, Joana Nina Ferreira da Silva. Dentro de 48 horas, 2 dias, eu vou colocar essa gravação desse evento no mesmo site onde você pode acessar o artigo. E, por favor, queremos manter o contato e falar mais sobre esse tema. Então, obrigada a todas. Obrigada e boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Beijo a todos, obrigada. Cuidem-se, hein? Cuidem-se.